Obrigada. Entendi. Sempre leva os seus coisas. Enfim. E a oração da Sophie até me fez, refletir, assim, porque eu escrevi todo um roteirozinho aqui, né, do que eu ia falar, o que eu pensei e tal. E antes eu tinha colocado sobre o ID, porque a gente vai falar hoje sobre obediência. E eu tinha colocado junto com a obediência alguns versículos e alguns pedacinhos, assim, da Bíblia, né, que falavam do ID, né, sobre obedecer ao ID, sobre ir. Só que algo me fez algo, né, me fez mudar um pouco essa rota. Então eu trouxe uma palavra mais focada para obediência, porque, como diz a mãe, é uma coisa que precisa muito ser falada para os jovens hoje em dia, é sobre a obediência. A gente vê aí numa série de mensagens, né, que pega bem que encaixa bem com esse tema. Então eu achei bem legal de trazer para vocês, porque até eu estou aprendendo sempre sobre obediência. Então, tipo, a gente sempre vai aprender uma coisa diferente. Mesmo que uma pessoa venha aqui e traga um versículo, a outra pessoa venha na outra semana e traga o mesmo versículo, ambas vão ser, não histórias, mas ambas vão contar de uma maneira diferente aquele versículo, né? Então, é sempre bom a gente, às vezes, até voltar em algo que a gente já ouviu, que a gente já viu, e passar de uma maneira diferente. Cada um tem um entendimento. E já engatando a marcha aí, quem quiser falar durante a ministração, gente, só abrir o microfone, tá? Não tem problema nenhum. Eu gosto muito de que vocês conversem comigo durante a ministração, tá? Então vamos lá. O primeiro, tá todo mundo com Bíblia? Importante, tá todo mundo com a Bíblia. Cadê a Bíblia de vocês? Peraí que eu vou pegar. Ah, então tá bom. Eu espero. Ó, a Jana tá com a Bíblia dela. É bem legal, né? Vamos começar a contar as Bíblias. Na igreja que quando eu vou na terça-feira com a mãe, que é um grupo de mulheres, assim, né? Aí eles fazem assim, quantas Bíblias nós temos hoje? Aí todo mundo levanta a Bíblia pra cima assim e ela conta. Aí a chamada é tipo a Bíblia, é bem legal. Vou começar a fazer isso aí, hein? Quantas Bíblias nós temos hoje? Aí todo mundo levanta a Bíblia. Então tá bom, vamos lá. Lá em Hebreus, no capítulo 5, vocês vão abrir, se vocês quiserem, né? Hebreus 5. Aí a gente vai ler do verso 5 até o verso 10. Eu trouxe duas situações para vocês sobre obediência. Eu estava aqui lendo, né? E eu achei bem legal a gente comentar sobre as duas situações, fazer uma comparação entre elas. Todo mundo achou Hebreus 5? Joinha para cima ou joinha para baixo? Para cima? Então tá bom. Vamos lá. Em Hebreus 5:5 diz assim: assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também diz: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote.
na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Então, aqui nessa parte, se a gente voltar ali um pouquinho no capítulo 5 mesmo, ele fala que os grandes sacerdotes, eles são escolhidos entre os homens para servir a Deus e oferecer sacrifícios e ofertas pelos pecados, tanto pelos pecados dele, né, do sacerdote, quanto pelos pecados dos homens, né, do pessoal daquela nação, daquele país, e etc e tal. E nesse caso, ele conta sobre o sacerdócio de Cristo, que ele era Cristo, na verdade, ele veio como um homem. Então, ele sabia de toda a glória que ele tinha, que ele era o dono de tudo, que ele era filho do Deus dos deuses, cara. Ele era filho do chefão. Tipo, ele era o cara, ele não era qualquer cara, ele era o cara. Então, quando ele veio para a Terra, ele veio como uma pessoa normal, igual a gente. Tipo, Jesus não era um cara de 2,5 metros brilhando luz dourada. Ele era normal, ele tinha carne, ele tinha osso, igual a gente. E ali ele seguiu essa caminhada do sacerdócio, porque nas escrituras falam, né? Então, a primeira vez que ele fala é: você é o meu filho e hoje eu me tornei o seu pai. Isso é Deus falando para ele. Tipo assim, agora, a partir de agora você é meu filho, eu sou o seu pai e você vai ser como todos os outros. É isso que eu compreendo, né, gente? Se vocês tiverem uma ideia diferente, pode falar então. E daí depois ele diz assim: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, isso estava nas escrituras. Jesus tinha uma ordem para ser obedecido. Então, naquele momento, Jesus não fala assim: sai todo mundo da sala que agora o sacerdote sou eu. Ele não chega fazendo isso. Ele chega como uma pessoa normal, provavelmente se a gente for colocar nos dias de hoje. Ele frequenta os cultos, ele volta para casa, ele vai, tal, ele entra na reunião de tropa, tal, ele vai lá ele faz a ceia, entendeu? E daí, Cristo, ele era um cara humilde. Tipo assim, ele não chegava lá na reunião do tropa e falava: é o seguinte, eu sou filho da pastora, eu sou filho do pastor. A gente vê isso em muito lugar, de pessoas que se acham grandes, sendo que elas são como a gente, né? Eu sinceramente, na minha opinião, eu fico constrangida, porque alguém, tipo, porque tu não pode fazer isso, porque tu não é filho de não sei quem. Tu não pode fazer isso, porque tu não sei o quê, sabe? Vocês também ficam assim? Eu fico, porque daí a pessoa fala pra mim que eu não posso fazer porque ela é maior que eu, sabe? Então, pra mim, isso é uma coisa que me deixa muito constrangida, porque ninguém é melhor que ninguém. Se Jesus veio ao mundo como homem e ele serviu a Deus como a gente tem que servir, por que que uma pessoa normal, digamos assim, igual a gente, quer ser melhor do que a gente? Se Jesus se fez igual a nós para sacrificar a sua vida. Então, nessa parte, Jesus ele era muito humilde. Então, ele não chegou com os 2 pés arrebentando na porta. Ele simplesmente respirou fundo e foi para cumprir a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque tudo tem que acontecer no tempo de Deus, não no nosso também. Então, ali, depois que Jesus obedeceu a Deus, que ele foi filho de Deus, que ele veio, que ele ficou como homem, que ele não se engrandeceu das coisas, como está escrito ali, Deus o tornou um grande sacerdote. Ele não precisou ir lá e se esguelar e gritar e falar que ele era o tal. Jesus pegou ele de onde ele estava e colocou ele como grande sacerdote, porque o coração dele estava disposto a seguir Jesus e a servir ele. A obediência de Jesus estava no coração dele, nas ações dele, não no que ele saía por aí falando, porque tem muita gente que fala isso. Tipo, hoje em dia, nas mídias sociais, é uma coisa que a gente vê muito, sabe? Tipo, os blogueiros famosos, porque eu uso esse produto que é melhor que o seu, então você tem que comprar o meu, porque ele é melhor. Então, na verdade, às vezes o produto não é melhor, é igual ao seu, senão às vezes é até pior. Só que a gente se vê influenciado, como as outras ministrações estavam falando, então a gente também quer o produto melhor. Então, muitas das vezes a gente é influenciado na nossa escola, porque eu sou melhor em matemática, porque eu sou melhor em português, porque eu sou melhor em geografia. E daí o nosso amigo do nosso lado, que está precisando de ajuda para, por exemplo, estudar para uma prova,
a gente não vê, porque a gente só vê o nosso próprio umbigo. A gente só quer saber das nossas notas, a gente só quer saber do nosso boletim. E muitas vezes o amigo que está do nosso lado precisando de ajuda, a gente não liga, porque o nosso tem que ser em primeiro lugar, né? Então, nessa parte foi o que eu consegui compreender, que Jesus ele era humilde e que ele não saía tipo por cima das outras pessoas. Ele esperou o tempo de Deus para que Deus o tornasse o grande sacerdote pela sua obediência, por mérito dele, não porque ele era filho de Deus, não porque ele era o Deus que veio da terra, mas sim porque ele obedeceu. Ele se tornou um grande sacerdote porque ele obedeceu a Deus. E ele seguiu aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Enfim, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar, tá, gente? Porque parece que eu tô falando muito rápido, daí parece que você não tá entendendo, todo mundo assim, ó. Aí, enfim. Aí, a segunda passagem tá lá em 1 Samuel, que daí a gente sai do finalzinho da Bíblia lá pro começo. Aí, lá em 1 Samuel, a gente vai ler sobre a história do rei Saul. 1 Samuel 15. Meu Deus. Depois do Covid, eu fico muito ofegante, sabia, gente? Eu falo assim, eu vou ficando com falta de ar. Eu tenho que dar umas pausas mais longas. Vocês podem ver que quando eu tô lendo, eu faço assim, ó. É 1 Samuel 15, Mari? Isso, 1 Samuel 15. A gente vai ler o 22, o 23 e o 29. Mas eu vou dizendo para vocês daí para ficar mais fácil da gente se localizar e ler todo mundo junto, tá? Todo mundo achou 1 Samuel 15? Então tá bom. A gente vai começar lá no verso 22, que diz assim: Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Aí no 23 diz assim: A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Aí lá no versículo 29 vai dizer assim: O glorioso Deus de Israel não mente e nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso ele não se arrepende. Por isso não se arrepende. Então, eu peguei esse pedacinho que ele fala bastante sobre obediência para trazer para vocês. Só que antes disso, tem toda a história do rei Saul. Para quem quiser ler a história do rei Saul, ali no verso 15, ela conta assim resumidamente um pedacinho da história ali, né? Se vocês quiserem ver mais a fundo, leiam ali no capítulo 15. Então, ali naquele capítulo, ele fala que Deus escolhe Saul. Então, ele manda Samuel ungir Saul para que Saul fosse rei sobre Israel, se eu não me engano, que agora me fugiu. Tô nervosa, gente. Acho que é Israel, né? Não tô errado. Né? Então tá bom. E daí, Deus manda Saul matar todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos dos amalequitas. Então ele manda destruir, ele manda matar tudo aquilo, né? Está escrito ali no verso 15, no 3. Mais específico, se vocês quiserem ler. E daí, meio que Saul vai, ele manda o exército, e eles trazem de volta algumas ovelhas, tipo as melhores ovelhas, os melhores gados, eles trazem para eles. Então, essa não era a ordem de Deus para Saul. A ordem é que ele matasse todos, mesmo que fossem bons. Então, ali no verso 15, no verso 10, Deus fala com Samuel. Ele fala que ele está arrependido de ter escolhido Saul para ser rei, porque ele abandonou a Deus e não obedeceu às ordens que Deus tinha dado para ele. E daí Samuel vai ter com Saul, né? Ele vai conversar com Saul.
E daí Saul fala, você viu, eu obedeci às ordens do Senhor, ele fala. E daí Samuel pergunta para ele assim, então por que eu estou ouvindo o mugido do gado e o berro das ovelhas? E daí, provavelmente, na minha mente, eu imagino Saul, tipo assim, ó. E agora? Ele descobriu. Porque muitas das vezes a gente acha que as coisas que a gente faz, Deus não vê. Mas se o homem vê, a gente fica, meu Deus, e agora? Porque muitas das coisas que a gente faz em segredo, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Ele vê tudo. Então, mesmo que Samuel não fosse até Saul, Deus saberia que ele não matou todos os gados e todas as ovelhas. Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Então, Samuel vai até lá, e daí ele fala isso e tal, né? Por que eu tô ouvindo, então? E daí Saul provavelmente, né, queria enfiar a cara dele na terra, no barro, não sabia nem onde é que tava, né? Porque deve ter ficado doidão, porque se Samuel chegou para ele e falou assim, eu tô ouvindo, como é que tu me disse que não? Então, além de desobedecer a Deus, Saul, ele mentiu pro profeta Samuel. Então, a gente tem que vigiar muito no que a gente faz, no que a gente fala, e se essa é a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a gente está desobedecendo a Deus, e para que isso não caia para a gente como algo muito pesado, a gente esconde, a gente mente, a gente fala que não é nada. Então, é muito importante, às vezes, a gente conversar com os líderes, conversar com os pastores, falar o que está acontecendo, ou pedir a opinião deles, o que eles acham, o que eu devo fazer, porque eles foram instituídos para cuidar da gente. Nossos líderes, a Jana, está ali para cuidar da gente. Os pastores, o pastor Rony e a pastora Fabiana, estão ali para cuidar de vocês. A Daia, que está sempre no grupo, ela está aqui para cuidar da gente. Então, é muito importante que a gente peça a opinião deles, que a gente converse com eles, porque eles vão saber o que falar pra gente. Ali naquele caso, Saul não foi perguntar para Samuel, tipo, cara, eu não matei todos os bezerros, eu não matei todas as ovelhinhas, e eu não sei, eu desobedeci a Deus, mas tu pode me ajudar? Ele não chegou, ele falou assim, não, eu matei tudo, eu obedeci ao Senhor, tá tudo certo. Tipo, ele omitiu a desobediência dele. Então, ele fez 2 pecados de uma vez só, e eles eram muito graves. Daí Samuel pega, depois desse rolo todo aí, e ele fala assim, o que o Senhor Deus prefere, a obediência ou o sacrifício? Porque daí Saul, ele é muito esperto. Ele fala assim, não, eu peguei as melhores ovelhas, o melhor gado, porque eu queria oferecer sacrifício para o Senhor. Eu ia trazer eles e sacrificar para o Senhor. E daí Samuel diz assim, mas o que Deus prefere? A tua obediência ou o teu sacrifício? Se Deus te mandou fazer alguma coisa, ele prefere que tu faça essa coisa ou que tu faça outra coisa para dizer, tipo assim, não, tô sacrificando meu tempo, tô sacrificando tal coisa, tô ofertando, tô fazendo não sei o quê. Mas se você não tá obedecendo a Deus, nada disso adianta. Se você não tá na vontade de Deus, nada disso adianta. Porque muitas das vezes, quando a gente não tá na vontade de Deus, a gente consegue perceber, é perceptível, porque daí as coisas não dão certo. Por exemplo, as minhas notas não aumentam, eu estudo, e só tiro nota baixa, porque eu não tô no centro da vontade de Deus. É isso que ele quer para mim? Que eu só tire nota baixa na escola? Que eu pegue recuperação? Que eu reprove? Não é isso que Deus vai querer para minha vida. Tipo, alguns casos são exceções, né? Que Deus faz da vontade dele, né? Mas na maioria das vezes, Deus quer o melhor pra gente. E às vezes o melhor dele não é o melhor que a gente pensa, né? Então, é muito importante a gente estar atento na vontade do Senhor. Porque às vezes a gente quer fazer tudo com as nossas próprias mãos. Tipo assim, eu vou pegar, eu vou dar meu dinheiro de oferta, eu vou fazer tal coisa, eu vou chegar em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a gente se coloca em primeiro lugar. Eu vou fazer, eu vou pegar, eu vou ofertar, eu vou falar. Mas o que o Senhor quer falar com as pessoas através da minha vida? O que o Senhor quer fazer com as pessoas através da minha vida? Eu estou sendo um instrumento nas mãos de Deus? Ou eu estou atrapalhando os planos dele para a vida de outras pessoas? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, porque assim, às vezes a gente está no meio da conversão de uma pessoa, certo? Então, vocês entenderam de um joguinho de mão. Ó, aqui tem uma pessoa.
e aqui tem Deus. E a gente é o meio. Eu sou o meio, tá? Aí, muitas das vezes, em vez de a gente fazer assim, ó, e unir a pessoa com Jesus, a gente não faz isso. Muitas das vezes a gente fica aqui, ó. E daí Jesus não consegue chegar naquela pessoa. Porque a gente está desobedecendo. Em vez de a gente levar Jesus até essa pessoa, a gente está no meio do caminho, está falando assim, não, porque eu vou na igreja todo dia, porque eu, sabe? Porque eu já sou convertido faz tantos anos. Daí a pessoa fica tipo, tá, mas eu tenho que ser convertida há muitos anos para falar com Jesus? Tá, mas eu tenho que, sabe? Então, às vezes, muitas das vezes, a gente atrapalha em vez de ajudar essa pessoa a conhecer Jesus. E no nosso meio, principalmente dos jovens, é muito difícil. Eu sei porque eu sou jovem, pelo amor de Deus, eu sou jovem. Teve alguém esses dias que me perguntou se eu tinha 18 anos, eu falei, não, ainda não. Eu fiquei desesperada. Então, assim, nesse mundo que a gente está, é muito difícil. Esses dias eu li no Instagram, depois eu mando o link pra Jana para ver se dá para mandar lá no grupo, porque é bem forte. E ele fala sobre o ocultismo das músicas que a gente tem assistido, ouvido hoje em dia. Então, muitas músicas, elas têm símbolos escondidos, elas têm mensagens escondidas. A gente é realmente assim, depois que eu li aquele negócio, era tipo um destaque do Instagram, assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus. E eu comecei a ver isso com outros olhos, porque eu não tinha assimilado, tipo, música do Lil não sei o quê, que toca em toda a rádio, que toca na escola, e os amigos da escola fazem dancinha no TikTok com essa música. Eu nunca tinha parado para assistir o clipe dessa música completa. E é horrível mesmo. E ali naquele destaque do Instagram, ele faz uma analogia bem grande sobre os símbolos que eles colocam escondidos nas músicas. Enfim, é um universo muito amplo e eu achei muito legal até da gente trazer aqui algum dia, né, Jana? Jana, Dai? Porque, assim, é uma coisa que os jovens precisam conhecer. Então, se Deus fala, depois a gente vai falar um pouco sobre os mandamentos, se Deus fala que eu não posso fazer isso, por que que talvez eu esteja olhando alguém fazer isso e eu queira fazer também? Porque é normal. Mas, tipo, eu não devo fazer, porque eu conheço a verdade. Eu sei que aquilo tá errado. Então, muitas das vezes a gente acha que é só uma música é em inglês. Eu nem sei inglês. Qual o problema de eu cantar, de eu dançar, de eu gravar, de eu postar essa música, sabe? E eu li até um comentário que uma moça fez num post desse destaque. E ela disse que enquanto ela estava ouvindo a tal música no carro dela, alguns minutos depois ela bateu o carro. E enquanto, tipo, acontecia o acidente, ela ouvia vozes vindo dela. Então, é algo muito. O mundo espiritual é algo muito difícil da gente entender, principalmente os jovens. Porque tudo parece atraente pra gente. Tudo que o mundo oferece está atraente pra gente. Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós não podemos ser atraídos pelo mundo. Nós não podemos deixar a obediência a Deus de lado para obedecer aos padrões do mundo. Então, muitas das vezes as pessoas me chamam de careta, as pessoas me chamam de estranha, as pessoas não falam, não, tal coisa não, porque a Mariana é crente. Não, não, Mariana é crente. Aí tem outro que chega, meu, tu é crente? Não, desculpa, porque não sei o quê. E daí as pessoas mudam de assunto de algumas coisas só por eu estar presente. Não que eu ligue, porque eu não vejo problema das pessoas falarem sobre assuntos comigo. Eu não vejo problema, desde que eu não pratique as mesmas coisas que eles estão praticando. Porque você, a Sofia, o Breno, a Jana, a Daia, a Brenda, o Luciano, deixa eu ver se mais alguém, a Júlia, todos nós fomos chamados para sermos luz no mundo. E se eu for luz num ambiente que já está claro, eu sou inútil. Eu devo ser luz num ambiente que está escuro. Eu tenho que ser luz na escuridão. Então, não tem problema você estar no meio dos seus amigos da escola, por exemplo, que gostam de ouvir uma música tal que você sabe que não é legal. Não tem problema estar no meio dos meus amigos que gostam de um tipo de jogo que eu sei que é errado. Não tem problema eu estar no meio. Tem problema se eu desobedecer às ordens de Deus e pecar com ele.
Eles não conhecem a palavra de Deus, mas eu conheço. E eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que ser a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Como eu falei no começo, uma das coisas que Deus manda a gente fazer é ir, fazer discípulos por todas as nações. É o ide, é falar de Jesus. E muitas das vezes a gente deixa isso de lado. A gente não obedece a Jesus. Meu Deus, quantas vezes eu já tive pensamentos de pessoa falar e abraça tal pessoa. E eu falei, não vou abraçar. Tá doida? Ela vai me chamar de louca? E daí eu não fui abraçar a pessoa e depois eu fiquei, eu devia ter ido abraçar a pessoa, porque eu devia ter abraçado aquela pessoa precisava de um abraço, e porque não sei o quê. Então depois a nossa ficha mesmo, ela faz assim, ó, ei, era Jesus, era o Espírito Santo falando contigo. Então, se a gente não obedece, muitas das vezes a gente fica tipo, meu Deus, eu não obedeci, eu não fiz, sabe? Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Tipo, ele sabe que naquele momento você tá com vergonha. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com Cristo. Porque é uma coisa que só a gente pode perder a vergonha. Não tem quem possa perder a vergonha pela gente. Então, a gente tem que obedecer a Cristo. Eu não preciso me isolar de tudo, meu Deus, eu não preciso me colocar num cubo de gelo. Mas eu preciso discernir o que é de Cristo e o que é do mundo. Porque quem anda com Cristo deve ser inimigo do mundo. Então, se eu quero ser amigo do mundo, eu não posso obedecer a Jesus. Porque não é isso que o mundo quer. Então, é uma balança. E só cabe a gente decidir se a gente quer obedecer a Jesus e ganhar a vida eterna, ou se a gente decide conhecer Jesus, saber a verdade e mesmo assim perder a eternidade. Porque tá na nossa mão pensar isso. A escolha é nossa, obedecer a Deus ou não. Se ele me manda ir para outro lado do mundo para falar de Jesus, para falar do amor dele, e eu tô obedecendo a vontade dele. E se ele manda eu ir do outro lado do mundo falar do amor dele, se ele fala comigo através de pregações, de louvor, se dá tudo certo, é porque é da vontade dele. E eu tenho que ir. E se eu não vou, essa retaliação cai sobre a minha vida. Porque eu estou desobedecendo. Assim como o rei Saul, continuando ali a história, depois disso, que Deus se arrepende de ter chamado Saul. Gente, vocês têm noção do peso que tem essa frase? Deus se arrependeu de ter escolhido Saul para reinar sobre Israel. Deus que não se arrepende. Vocês têm noção do peso dessa frase? Tipo assim, se alguém chega para mim e fala assim, olha, eu me arrependi de ter colocado na minha equipe de vôlei porque tu é péssimo em vôlei. Eu fico sentida porque eu queria saber jogar vôlei. E naquele caso, Saul, ele sabe que ele fez errado, mas ele esconde. Então é pior ainda. E Deus, ele fala assim, meu, eu não devia ter escolhido Saul. Olha o que ele fez, ele me desobedeceu, ele mentiu para mim. E ele manda Samuel, e Samuel vai lá, e enfim, acontece um monte de coisa com Saul lá, mata a mãe dele, enfim. Não entraremos em detalhes, mas se vocês quiserem ler, é bem legal de pegar assim, esses pontos-chave do capítulo. E então, ali ele continua dizendo que a revolta com o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como a idolatria. Então, não adianta também eu não escutar mais tal música, eu não fazer tal coisa, e eu não obedecer ao Senhor de verdade, sabe? Quando ele fala assim, ó, dentro da tua casa, obedece teu pai e tua mãe. Se eu não obedeço meu pai e minha mãe, e eu quero dizer que lá fora eu sou outra pessoa, eu não vou estar obedecendo ao Senhor. Porque eu ia chegar nisso antes, mas eu vou falar disso agora. Lá em Êxodo 20, Deus deixa pra gente os mandamentos, né? Enfim, aí lá nos mandamentos está que não terá outros deuses, que a gente deve honrar o pai e a mãe, que a gente não deve matar, que a gente não deve adulterar, que a gente não deve furtar, não deve dar falso testemunho e assim por diante. Então, o que a gente tem que obedecer é a palavra do Senhor. É isso aqui, ó, a Bíblia. Aqui é o nosso manual de sobrevivência. Se a gente não obedece aquilo que está na Bíblia, a gente não obedece o Senhor, porque foi Ele que fez, foi Ele que escreveu. Ele que deixou pra gente ali um pedacinho de como viver. Então,
Se a gente não obedece, é literalmente problema da gente. É a gente que vai ter que lidar com as consequências. Se eu desobedeço meu pai e minha mãe, não é eles que vão ter que lidar com as consequências. Se eu desobedeço meu professor, não é sobre ele que vai cair a consequência. Esse exemplo é um exemplo bem prático. Eu estou na escola, eu desobedeço meu professor, ele me manda para a sala da direção. Quem que vai sofrer a consequência? Sou eu ou sou o professor? Sou eu. O professor estava certo, eu desobedeci. Ele mandou eu abrir o caderno, não abri o caderno. E aí a diretora chama meu pai e minha mãe na escola, aí eu ganho uma advertência, aí isso vai para o meu boletim, e sabe, acarreta uma série de fatores que não eram necessários, que não precisavam, mas por uma desobediência aconteceu, e não tem mais volta, sabe? Então, assim, a gente deve obedecer ao Senhor, mas a gente deve obedecer ao Senhor 100%. Tem uma música que eu gosto bastante que ela fala: nem frio, nem morno, aqui é quente. Então, a gente não pode ser frio e a gente não pode ser morno. Porque para servir a Jesus, a gente tem que ser quente. A gente tem que ter o Espírito Santo. A gente tem que andar do lado dele. A gente tem que fazer aquilo que ele manda. A gente tem que seguir a vontade dele. Porque se a gente andar com Jesus, andar com Deus, andar com o Espírito Santo e querer andar no mundo, a gente não está andando de verdade com ele. Se eu estou andando com Jesus, mas o meu coração está lá no jogo, está lá na música, está lá em outras coisas que são tantas coisas oferecidas para a gente hoje em dia. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Eu não sei o que vocês estão passando no momento, mas eu sei que eu também passo muitas coisas ruins nessa idade. Porque é muitas coisas oferecidas pra gente. Tipo, hoje em dia, a depressão, o suicídio, a ansiedade. Gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Experiência própria. E eu sei que quando a gente é ansioso, a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então, tudo que a gente vê, a gente acha que vai acontecer. Então, se eu obedeço a minha ansiedade, eu fico louca. Se eu obedeço a minha ansiedade, ela fala assim, ó, olha, se você comer tal coisa, você vai passar mal. Se eu obedecer a minha ansiedade, comer tal coisa e passar mal, eu vou saber que aquilo ali realmente é assim, e daí eu vou fazer isso para sempre. Porque ela vai ter controle sobre mim, não eu sobre ela. Agora, se eu obedeço a Jesus, ele fala assim, ei, vai lá, fala do meu amor para aquela pessoa. Aí eu vou lá e falo do amor dele para aquela pessoa. Aí essa pessoa aceita Jesus. Aí essa pessoa vira minha melhor amiga, entendeu? Porque eu falei de Jesus para ela e aquilo acarretou em coisas boas. Agora, se eu pego a minha ansiedade, eu fico pensando na minha ansiedade, que vai dar errado, que vai dar ruim, que eu não vou conseguir, que eu sou uma pessoa ruim, isso vai acarretar coisas ruins para mim. Porque eu vou começar a aceitar que eu sou ruim, que eu não consigo. Então, eu tenho que escolher o que eu quero obedecer. Se eu quero obedecer as coisas do mundo ou se eu quero obedecer as coisas de Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que essa palavra foi meio dura hoje com vocês. Mas é necessário a gente refletir. É necessário a gente pensar sobre isso. E daí eu coloquei ali escrito que honrar a Deus e obedecê-lo é melhor do que qualquer sacrifício. Então, antes de tudo que a gente for fazer, a gente tem que obedecer a Jesus, obedecer a Deus, obedecer à vontade dele. Porque senão não vai adiantar de nada. Por mais que muitas vezes a gente fique se martirizando, porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Às vezes você ter pecado no passado era da vontade de Deus. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, mas só pecaram porque era vontade de Deus. E Deus fez tudo aquilo, o mundo e tal. Aí veio Noé, veio Moisés, um monte de coisa. E veio Jesus, porque o pecado começou na criação do mundo. Aí Jesus limpou todo mundo do pecado. Então, Jesus veio porque já estava nos planos de Deus. Antes de criar o mundo, enviar o Salvador para o mundo. E olha quantas pessoas agora conhecem a verdade. Conhecem Jesus. Olha quantos cristãos a gente tem no mundo. Sim, claro que seria maravilhoso se o mundo inteiro fosse de Jesus. Mas nós, como igreja, temos que saber que nós temos que estar preparados para o dia que ele voltar. Porque está na vontade de Deus. Está na Bíblia que ele vai voltar para buscar a gente. E o que a gente está fazendo
para a vontade dele, para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. A gente está falando de Jesus? A gente está obedecendo a Jesus? A gente está ouvindo a voz do Espírito Santo? O que a gente está fazendo para obedecer a Jesus no nosso dia a dia? Porque quando Jesus voltar, a igreja tem que estar preparada. E a igreja que não obedece não vai estar preparada. A igreja que não segue aquilo que Jesus deixou escrito, não tem como estar preparada, né, Jana? Por exemplo, se a minha mãe fala assim, lava a louça antes de eu chegar em casa. Se eu não lavei a louça, quando ela chegar em casa, eu vou estar preparada como? A louça vai estar toda na pia para lavar ainda. Eu não vou ter lavado, porque eu vou ter gasto o meu tempo com outras coisas, não vou ter obedecido o que era para eu obedecer. Eu obedeci o meu amigo que falou assim, ei, joga uma partida disso aqui comigo. Daí eu fui lá e joguei com ele. Então, o meu amigo está sendo superior aos meus pais, o meu amigo está sendo superior a Deus na minha vida, os jogos estão sendo superiores a Deus na minha vida, as redes sociais estão sendo superiores a Deus na minha vida. Então, a gente tem que se controlar muito. Eu sei que, porque muitas vezes o que eu falo é pra mim também, tá, gente? Eu não sou uma pessoa santa, pelo amor de Deus. Então, assim, eu fico muito nas redes sociais. Daí eu tô lá vendo o Instagram e eu falo, meu Deus, eu não li a Bíblia hoje. Eu continuo mexendo no Instagram, daí eu falo, meu Deus, eu não li a Bíblia hoje. Aí chega de noite, na hora de dormir, eu falo, meu Deus, eu não li a Bíblia hoje. Olha o que tá acontecendo. Tô perdendo mais tempo no Instagram, no Facebook, no YouTube, na Netflix. Tô perdendo mais tempo lá do que falando com Jesus. Eu tô perdendo mais tempo nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Tô falando isso pra vocês, porque muitas das vezes a gente tem vergonha, a gente não admite. Mas, tipo assim, todo mundo tem alguma coisa que tem que mudar. Porque ninguém é perfeito. Senão Jesus não teria vindo morrer pela gente. Então, assim, eu espero que depois dessa palavra vocês possam refletir. E vocês possam pensar realmente o que vocês estão obedecendo. Se é a Deus ou se é as coisas do mundo. Se é a Deus, se é os mandamentos dele, se é os ensinamentos dele, se são as escrituras, se são a vontade de Deus, ou se eu estou obedecendo as coisas terrenas do mundo. E daí ali no versículo 29, ele fala que o Deus de Israel não mente, não muda de ideia, e ele não é um ser humano para se arrepender. Então, ele é Deus. Ele não vai te dizer, não, agora tu fica só. Porque ali na história de Saul, Deus não abandona Saul. Mesmo com tudo que Saul fez. Tipo assim, Deus dá uma lição em Saul, digamos assim. Só que da mesma maneira, Deus não abandona Saul. Samuel até fala com Saul, tudo. Depois vocês vão ler, que eu sei que vocês vão ler, né? E daí ele fala com Saul, né? Sobre as mulheres, tal, que ele fazia. Ele mata a mãe de Saul na frente dele. Só que do mesmo jeito, Deus continua, Deus perdoa Saul. Porque Deus, ele é um Deus de justiça, mas ele também é um Deus de amor. Então ele te ama independente de tudo. Mesmo que você tenha errado, desobedecido, pecado contra o Senhor, ele ainda te ama e ele ainda te espera todos os dias. Eu vi um vídeo esses dias que eu quase chorei, sem brincadeira. Que era um cara, assim, aí ele estava representando Jesus. Aí ele abria a Bíblia, assim, aí ele falava, então tá, nosso encontro tá marcado para amanhã às 5 horas, né? Aí o cara fala, não, sim, tá marcado. E daí o cara sai, e daí Jesus fica. Aí dá 5 horas, aí dá 7 horas, dá 9 horas, dá 10 horas e Jesus tá ali parado. Assim, esperando. E daí da meia-noite, daí Jesus fala, eu acho que ele não vem mais hoje. E aquilo mexeu tanto comigo, eu fiquei tipo, cara, realmente, porque o que eu tenho deixado de lado é Jesus. E ele morreu por mim. Eu não merecia nada. E ele me deu tudo. E sempre que eu vou precisar, ele vai estar do meu lado. Então, eu não mereço nem 1% do que ele faz por mim. O mínimo que eu tenho que fazer é obedecer. O mínimo que eu tenho que fazer é buscar Jesus. É saber do que se trata. É saber o que ele está falando. É saber a verdade dele sobre a minha vida. O mínimo que eu tenho que fazer é isso. O mínimo que todos vocês têm que fazer é isso. É buscar Jesus. É obedecer a ele. E é seguir a vontade dele. Porque sem ele a gente não é nada.
A gente não consegue nada. A gente nem respira se não for por Jesus. Porque tudo no nosso corpo, outra coisa que eu acho muito louca, tá? Fala sobre Jesus. Tudo no nosso corpo é sobre Jesus. Porque como é que o nosso sangue é bombeado da ponta da nossa cabeça até a ponta do nosso pé através de um caninho assim, ó. É um caninho assim, ó, menor que isso aqui, gente. É a nossa veia. Como é que o sangue passa o tempo todo e não para na nossa veia? Né? E isso é uma coisa muito louca. Se a gente for parar para ver tudo, como é que a pessoa descobriu como é que se faz o papel? Como é que a pessoa descobriu a máquina que podia extrair acho que é semente que fala, né? Da árvore para daí fazer a borracha? Como é que a pessoa, sabe? Eu paro para pensar nisso e fico, cara, Deus é muito bom, porque olha o tanto de coisa que ele pôs no mundo e olha o tanto de coisa que ele pôs no homem. E é tipo a medicina, ela se renova todo dia. A ciência, cada vez, ela descobre mais coisas. E isso é muito louco, porque sem Jesus a gente não respiraria. E hoje em dia a gente consegue criar máquinas que respiram sozinhas. E eu acho muito surreal isso aí. Porque a pessoa que está na vontade de Deus, basicamente, as coisas fluem para ela. Então, o cara ganhou o Oscar. Num dia ele era ninguém, no outro dia ele estava recebendo o Oscar. Então, num dia ele não era ninguém, no outro dia ele estava na vontade de Deus. Não que todos os artistas estejam na vontade de Deus, mas como a gente vê artistas. Ai, tá acabando a bateria. Como a gente vê artistas que somem, né? Artistas muitas vezes do gospel, que num dia estão aqui recebendo o Oscar, aí faz ao contrário, né? No outro dia estão aqui, tipo, sumidos, ninguém nunca mais ouviu falar. Então, obedecer à vontade de Deus é ter a certeza que amanhã ele vai estar com a gente, depois de amanhã ele vai estar com a gente, quando eu dormir ele vai estar comigo, quando eu acordar ele vai estar comigo, quando eu for almoçar ele vai estar comigo, quando eu for para a escola ele vai estar comigo, quando eu estiver trabalhando ele está comigo, quando eu estou andando de carro ele está me livrando de todo mal. Enquanto eu obedeço Jesus, ele cuida da minha casa, ele cuida da minha família, ele cuida da minha saúde, ele cuida da minha escola. Então, tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente tem que falar, tudo que a gente tem que pensar é obedecer a Jesus. Porque enquanto a gente obedece, enquanto a gente serve a Jesus, enquanto a gente adora o nome dele, ele cuida de todo o resto. Então, a gente não precisa se preocupar com o resto. Só em adorar ele, em obedecer a ele, em pegar a palavra dele e falar assim, pelo menos um versículo eu tenho que ler por dia. E é assim que a gente começa. A gente não começa grande. Com Deus a gente começa pequenininho. Mas mesmo que a gente tenha sido humilhado, pisado, cuspido, ele exalta. Então aquele que está no centro da vontade dele ainda vai ser exaltado. E aquele que exalta, que se exalta, vai ser humilhado. Assim como Saul e assim como Jesus. Jesus se humilhou e Deus exaltou. Saul se exaltou e Deus humilhou. Então a gente tem que pensar em qual lado a gente está e em quem a gente quer obedecer. É isso.